E aos meus anjos darei ordem ao teu respeito. Isto é um trecho do Salmo 91. E tem salmos e salmos com várias coisas. Então, os caminhos verdejantes, eu colocarei um banquete na sua frente, para que os meus inimigos possam ver. Eu exultarei, Deus meu Salvador. Tudo isso são versículos dos Salmos, vários salmos da Bíblia. Os salmos são aí, na sua maioria, dada a autoria ao rei Davi. Mas nós vamos falar mais sobre isso hoje. Bem-vindo, bem-vinda, eu sou Cris Jimenez, terapeuta holística. Trabalho há mais de 25 anos com espiritualidade, tarô, numerologia e mundo dos anjos. E convido você a mergulhar neste mundo magnífico da espiritualidade. Eu te guio no autoconhecimento e para que você se encontre a sua melhor versão dentro do seu desenvolvimento pessoal. E no programa de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os salmos. Sim, temos aí mais de 100 salmos na Bíblia e esses salmos, eles vêm trazendo para você várias situações que você pode resolver. Então, se você tem aquela questão, de uma pessoa que te persegue incessantemente, se você tem inimigos ocultos que você não sabe de onde vem, também se você deseja abrir caminhos ou, quem sabe, ter ali a energia dos anjos e dos arcanjos a seu favor, você pode usar os salmos junto de você. E eles vão trabalhar essa energia de uma forma muito mágica. Sim. Por quê, Cris? Porque os salmos são poemas e esses poemas têm invocações. E cada salmo tem ali o seu anjo, tem ali o seu arcanjo regente, e cada salmo tem a sua forma peculiar de acionar. Cada salmo tem o seu jeito de fazer. Então, tem salmos que você faz mais cantado, né? Você vê que muitas igrejas evangélicas usam salmos e salmos cantados. Até na igreja católica mesmo, usam salmos ali de forma cantada, né? De forma poemada, ritmada, né? Ele tem o seu ritmo próprio, tem o seu jeito próprio de fazer e tem os seus próprios encantos. E entender como é que funciona essa energia dos salmos nos ajuda a conectar com uma força poderosíssima de defesa, uma força poderosíssima que pode abrir caminhos e que pode fazer com que você encontre também a melhor versão de si mesmo. Você evoca junto de você a energia dos anjos, você evoca junto de você a energia dos arcanjos, o poder, a espada de Miguel junto de você, te protegendo, te guiando e que você, usando a palavra certa, usando a evocação certa, você tem ali a potência máxima daquele arcanjo e do exército dele. Sim, do exército. Cada arcanjo da criação, ele está numa ponta cardial, num ponto cardial. Então nós temos, para você entender um pouco sobre o pentagrama divino, o pentagrama que é a estrela de 5 pontas, você tem na ponta leste, você tem arcanjo Rafael, que é o arcanjo do amanhecer, o grande senhor do amanhecer do elemento ar, o grande médico, Arcanjo Rafael, ele é conhecido por ser o grande médico e também o patrono dos amantes sinceros. Ele é aquele que traz a cura, tanto que a imagem dele tem lá o peixe, tem ali o bastão ali, que eu esqueci agora o nome, de pastorar, como é que é o nome? Esqueci, o cajado. Tem ali o cajado ali, porque mostra que ele é o guia. Quem é o pastor? Quem guia as ovelhas, Quem tem o cajado? Aquele que tem a sabedoria, aquele que tem o conhecimento. Este é o detentor da força, Então, Arcanjo Rafael, ele veio ao amanhecer porque ele é esse arcanjo da força. Ele é esse arcanjo que traz a inteligência, a sabedoria, é o arcanjo dos estudos, que te ajuda a passar em provas. Ele é esse arcanjo. Depois, na ponta sul, você tem Arcanjo Miguel.
Arcanjo Miguel ele é o mais conhecido, porque ele é o grande guerreiro do exército divino. Arcanjo Miguel é o arcanjo da proteção, é o arcanjo da guerra, né? Quando você está numa grande batalha, quando você está numa grande luta, é Arcanjo Miguel que você evoca. Ele é aquele que está ali dentro do elemento fogo e que ele te desperta a coragem. Quando eu estou sem coragem para tirar alguém da minha vida, quando eu estou sem coragem para mudar de trabalho, quando eu estou sem coragem de tomar uma atitude mais enérgica, é Arcanjo Miguel que eu evoco, é Arcanjo Miguel que eu peço ajuda, que eu peço auxílio, é ele que tem o escudo que protege, é ele que com a sua espada elimina os nossos demônios internos, o nosso pior inimigo, e o nosso maior e grande inimigo está dentro de nós. Se vencermos os nossos inimigos internos, se vencermos os nossos obstáculos, se tivermos coragem de eliminar o ego, né, de eliminar a prepotência, a nossa arrogância, que Miguel trabalha com tudo isso, teremos aí uma força propulsora muito grande para alcançar nossos objetivos. Porque o medo, ali o orgulho, tudo na medida certa, é bom. Agora, quando ele extrapola, aí ele se torna um grande monstro, ele se torna um grande demônio no sentido negativo da palavra. E aí acaba criando barreiras e obstáculos. E Arcanjo Miguel, ele trabalha isso dentro do seu ponto sul. Dentro do seu ponto oeste, nós temos Arcanjo Gabriel. E aqui, com o Arcanjo Gabriel, nós selamos os 3 arcanjos que são realmente muito aceitos pela igreja, né? Rafael, Miguel e Gabriel. Gabriel, como regente do ano de 2026 e regente do elemento água, que trabalha com as emoções, trabalha com a fluidez, trabalha com a força propulsora dos sentimentos verdadeiros. Ele é o detentor da revelação. Então, quando eu preciso que algo que está oculto venha à tona, quando eu preciso que a verdade apareça, quando eu estou sendo caluniada dentro da minha empresa, dentro da família, entre os amigos, quando a verdade está submersa, quem vai trazer essa verdade à tona é Arcanjo Gabriel. Ele foi o arcanjo que anunciou a Maria que ela seria mãe. Quem era essa criança que ela carregaria? Que seria um grande profeta, que seria considerado o Salvador. Então, Gabriel também é aquele que, no Êxodo, é o que levanta as águas e faz todo mundo ir para o Beleléu. Ele é o cara que faz. E ele é o cara que toca a trombeta para anunciar o que está vindo. Então, como ele troca a trombeta para anunciar o que está vindo, ele anuncia aquilo que é bom e aquilo que é negativo também. Então, o que você precisa compreender dentro da energia de Gabriel é que, para que exista a verdadeira fluidez em nossas vidas, é preciso que haja verdade. Para que exista a verdadeira fluidez, a verdadeira riqueza nas nossas vidas, é preciso que nada esteja escondido, que as coisas estejam às claras. Então, Gabriel é aquele que coloca tudo isso ali na superfície mesmo. Porque o primeiro grande espelho é a água. E Gabriel diz, né? Você quer a verdade te liberta. Mas a primeira verdade que te liberta é a verdade sobre você mesmo. E como detentor do grande espelho, ele faz com que você olhe nos seus olhos. E o que você vê quando você olha nos seus olhos? O que você enxerga quando você olha nos seus olhos? Tristeza? Brilho? Alegria? Felicidade, medo, decepção, mágoa. O que você identifica hoje quando você olha nos seus olhos? Então, o Gabriel ele vem trazendo isso. E depois, na outra ponta do pentagrama, né, na ponta do éter, na ponta da cabeça do pentagrama, nós temos o arcanjo Metatron, que é aquele que nos aproxima dos nossos guardiões espirituais, é aquele que nos aproxima ainda mais da nossa centelha divina. Ele é a ponta primordial que nos leva a entender da onde viemos, qual é a sua verdadeira origem. Qual é a sua verdadeira origem? Ali, arcanjo Metatron. Então,
Os salmos, eles vão corresponder aos arcanjos. Não só esses arcanjos, nós temos outros arcanjos. Nós temos dezenas, centenas de arcanjos. Mas esses são os 4 principais, né? Os 5 principais arcanjos. E nós temos salmos que correspondem a todos eles. E dentro desses salmos existe a sua forma de trabalhar corretamente. E aí eu vou até falar um pouco sobre um dos salmos que é muito usado quando você tem inimigos ocultos, né? Quando você tem pessoas que estão falando mal de você, quando você tem pessoas que estão te difamando, quando você está com a vida aí muito complicada, destruíram a sua vida muitas vezes por causa de fofoca, por causa de mentiras. Você está num momento da sua vida que você está perdendo tudo, que as coisas não estão andando, que as coisas estão muito travadas. E você precisa saber a verdade, o que está acontecendo de verdade na sua vida para você tomar uma decisão. É com o arcanjo Gabriel que você vai trabalhar. E existe um salmo, que é o Salmo 69. E o Salmo 69, ele começa assim: Senhor, meus pés atolam na lama, estou afundando num lodo profundo, sem nada que me segure. Mais numeroso. Aí num outro trecho vai falar: mais numerosos que os fios do meu cabelo, né? Os fios do meu cabelo são aqueles que me odeiam sem motivo. Então, por exemplo, este salmo, ele é um salmo de evocação, um salmo de lamentação profunda. E ele fala das águas, ele fala de arcanjo Gabriel, e ele fala que você está muito perdido. Tem um trecho do salmo que fala assim, que as pessoas estão na porta do bar, bebendo cachaça e rindo de você, da sua cara. Então ele tem um trecho longo de lamentação. E depois ele tem um trecho que ele fala, né? Olha, mas eu sou uma pessoa fiel. Então, por favor, me socorra. Então esse é um salmo que você usa quando você está num momento de muito perigo. Ok. E como que você usa o Salmo 69? Você usa o Salmo 69, você vai pegar um copo com água, né? Então, ele é usado em momentos que você está com grande perigo, em que você está perdendo tudo e não encontra saída, não encontra solução para nada. Assim, já fez de tudo. Então, você vai pegar um copo com água, por exemplo, vai acender uma vela branca ou uma vela azul escura de preferência. Não tem azul escura? Pode usar uma vela branca. Vai acender ali, vai colocar a água. Vai no copo com água, você vai abrir, vai começar a ler o salmo. Enquanto você lê o salmo, você molha a mão na água, né, e vai fazendo esse movimento, vai esfregando uma mão na outra, deixando a sua mão bem molhada. E aí, com a mão molhada, você vai passar a mão na cabeça, né? Porque mais numerosos que os fios do seu cabelo são aqueles que te odeiam sem motivo. Então, você vai passar a mão molhada na cabeça e vai rezando o salmo. E aí, tem um pulo do gato. Quando você chega, né? Eles estão na porta do bar, rindo, fazendo piadas sobre você. Pode ser que venha um nome na sua cabeça. Então, se vier algum nome, se vier a memória de alguém, então coloque esta memória, este nome, nas mãos de Gabriel. Porque é um momento onde realmente as coisas vão sendo reveladas. Faça esse salmo durante 28 dias. É o tempo de lunação, né? Gabriel, o regente da lua, seu dia é segunda-feira, seu horário é 6 horas da tarde. Você pode fazer às 6 horas da tarde esse salmo se você quiser fazer num horário fixo, né? Ou pode fazer ali depois de anoitecer, por exemplo, lá por volta da meia-noite. Você fez esse salmo ali durante 28 dias, clamando para o Gabriel. Mas você pode ter certeza que quando der ali o 7º dia, você já vai começar a ter resposta de muitas das coisas que você está buscando. De muitos dos perigos que você vai começar a ver. E deixa a bomba estourar. Deixa a bomba estourar. Porque Gabriel está aí para te ajudar. Os anjos, os arcanjos, eles estão aí para te ajudar. Quando você aprende a trabalhar o poder dos salmos e o poder do pentagrama junto, ninguém te segura. Você consegue abrir caminhos, você consegue abrir estrada aonde não tem estrada, porque você está usando o poder da magia. Davi, Salomão eram reis
muito sábios, eles tinham inteligências espirituais muito grandes. Então, temos muito que aprender com eles e muito do conhecimento deles nos ajudam ainda nos dias de hoje. Muitos dos grandes empresários, de pessoas que têm aí, que movimentam muitas fortunas, entendem a energia que tem por trás de um pentagrama, entende a energia que existe por trás dos salmos, a energia que existe por trás das palavras. Lembra do arcanjo Rafael? Arcanjo Rafael é o senhor das palavras. É o Senhor que entende que o que sai da sua boca é primordial para que você possa vencer na vida e para que você possa ter a sua estrutura. O verbo se fez carne. Quando eu entendo que o verbo ele se tornou carne, então eu vou entender que o que sai da minha boca vai se materializar. Então, durante o dia, o que você mais faz? Você mais abençoa o seu dia ou você mais amaldiçoa o seu dia? Qual é a energia que você propaga mais? Qual é a memória que você coloca dentro da sua casa? A parede da sua casa, as paredes, né, da sua casa. Qual é a memória que está? Se alguém lá pudesse ler, né? Suas paradas, imagina que a sua parede hoje tivesse boca, tivesse olho, tivesse vida, assim, ela pudesse falar, ela pudesse conversar. O que ela diria que é o assunto da casa? O que ela fala que você resmunga em silêncio praticamente? Qual é o sentimento que você jorra dentro dessa casa? Tudo isso fica ali na memória ali. Então, essas palavras, elas vão se materializando, elas vão se tornando miasmas, elas vão criando corpo e elas vão tornando forma e acabam realmente se materializando. Quantas pessoas ficam ali falando o tempo inteiro sobre assalto, sobre violência, sobre isso, o tempo inteiro ficam neste assunto e o que mais acontece com elas é isso, roubam o celular, roubam isso, roubam aquilo, né? Tem 50 pessoas ali que o ladrão poderia levar alguma coisa. O ladrão vai nela e leva dela. Tem 200 mil neguinhos ali que podia tropeçar ali. Quem tropeça é ela. Por que isso? Qual é a forma de pensamento que você alimenta? Qual é a besta fera que você está colocando junto de você? Então, entender isso é entender também o seu caminho que você precisa trabalhar. E os salmos ajudam a vencer e ajudam a trabalhar essa estrutura. Os salmos ajudam você a ter um pouco mais de compreensão sobre a sua história e a vencer de forma silenciosa, porque o salmo você pode fazer ali no silêncio do seu quarto, ali você pode fazer ali na sua cozinha. Muita gente tem a Bíblia aberta no Salmo 91 ali, alguns têm muito aberto no Salmo 23 também. Salmo 23, Salmo 91 são salmos muito usados, né? O Salmo 23 muito usado para prosperidade, o Salmo 91 muito usado para proteção. Ambos falam que os inimigos verão o fio da espada. Todos os dois salmos falam sobre isso. Você vai andar no vale da sombra e da morte e você não será atingido. Por que você não será atingido? Porque aos anjos será dada ordem ao teu respeito. Então, entender o mundo dos anjos e entender os salmos é a receita perfeita para você ter mais liberdade espiritual e para você ter autodomínio também sobre si mesmo. Porque ninguém vence mais na vida do que a pessoa que se conhece e tem autodomínio sobre si mesmo. Ela é imbatível. E conhecer a si mesmo é também saber colocar o seu pedido, colocar a sua oração diante dos anjos. Você consegue colocar a sua oração diante dos anjos. Você consegue colocar a sua força diante da espiritualidade. E os arcanjos, eles ouvem quem realmente abre a alma e o coração. Quem realmente coloca ali junto deles ali a verdade. Cris, como assim a verdade? Tem gente que vai pedir as coisas para os anjos. Aí é a parte cômica da vida, né? Aí, tipo, lá a pessoa tá lá com a pessoa azucrinando a vida dela na empresa.
Vai pedir pro anjo. E tem alguém lá em azucrinando ela na empresa. Aí ela vira pro anjo e fala assim: Arcanjo Miguel, me proteja de fulano, me proteja da inveja, da energia negativa de fulano, etc e tal, que essa pessoa seja afastada do meu caminho. Aí o inimigo, que ela considera inimigo, é promovido. Ela fica puta. Ué, mas ela não queria que afastasse? Afastou. Porque no fundo, ela não queria que a pessoa fosse remanejada e de repente afastada dela pudesse corresponder à promoção daquela pessoa que ela considere ruim. Ela queria no fundo, lá no fundo do coração dela, ela queria que a pessoa se lascasse, explodisse todinha. Qual que seria a atitude correta? Falar pro arcanjo o que é que você realmente deseja. Ai, Cris, mas isso não é pecado? Mas o que é pecado? Essa é uma outra pergunta, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas eu coloco nas mãos da espiritualidade aquilo que ela entende que é mais justo. Mas eu sou justa comigo e sou verdadeira comigo ao falar com a espiritualidade. Eu não vou ter meias palavras, eu não vou ter frases elaboradas tentando esconder algum sentimento ruim ou tentando esconder uma vontade que socialmente não é positiva só porque foi isso que eu aprendi, né? Que eu não querer o bem do outro é pecado, mas às vezes o bem, o que eu considero bem, o outro considera mal. O que ele considera mal, eu considero bem. Bem e mal é um conceito pessoal, não é um conceito universal. Então, até nisso, precisamos ter sabedoria, sapiência para poder especificar. Para você, pode ser péssimo fazer faxina. Para o outro, pode ser muito prazeroso e bom fazer faxina. Para você, pode ser horrível ser mandado embora. Para o outro, pode ser a liberdade dele ser mandado embora. Né? É o pontapé que faltava para ele poder seguir o sonho dele. E para outros, não, pode ser péssimo. Então, o que é bom, o que é ruim? O que é bem, o que é mal? Isso é a visão de cada um. O bem e o mal é o que funciona ou não funciona para você. Então, esse conceito ele precisa ser trabalhado, não é? Para uma pessoa que está muito doente, morrer pode ser realmente a cura, porque levou ao descanso. Para quem fica, morrer pode ser péssimo, porque já não tem mais aquela presença física. Então, o que é bom, o que é ruim? O que é cura? Então, o conceito ele é muito amplo, mas com a ajuda dos arcanjos e com a ajuda de você sabendo acionar os salmos da forma correta, você pode conseguir vencer e ter muita força na vida. Aqui embaixo tem cupom, né? E tem aí o link para você poder adquirir o curso de magia dos salmos. Também vou deixar aqui o magia do pentagrama. Então, não se esqueça, estudar e compreender a si mesmo é a melhor forma de evoluir e de crescer. Eu desejo que os anjos abençoem seu caminho e que você seja guiado sempre para o melhor. Fiquem na luz, abençoados sejamos todos. Um dia a mais no espírito, um dia a menos na carne. O importante na vida é ter com quem compartilhar. Beijos, fiquem na luz. Até um próximo programa e tchau.